aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática aqui com a Prof. Neumar? Vamos lá? Então, antes disso, nossos avisos, isso mesmo, bem importante, tá, pessoal? Esse ano foi bem diferente, né? Mas vocês precisam tentar aproveitar ao máximo, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue aprender tudo, né? Mas tenta aprender, né, um pouquinho, né? Acho que um pouquinho que você aprender aí já vai te ajudar bastante, tá bom? Então, para isso, é bem importante que você tente fazer os exercícios que estão lá no Classroom, tá bom? Eles são 2 exercícios, são em relação às nossas aulas, são postados todos os dias. Tentem fazer no dia, para não acumular, tá bom? Daí vocês conseguem estar acompanhando com a nossa aula aqui, belezinha? E você que está sem o acesso, você pode ir na escola e retirar essas atividades também que estão disponíveis lá na escola, tá bom? Beleza, pessoal? Vão lá na escola, retirem, façam os exercícios e levem lá novamente para os professores verificarem, tentarem identificar suas dúvidas, para eles poderem fazer algo aí para tentar ajudar, tá bom? No aprendizado de vocês, beleza? Então, vamos lá? O que nós vimos na aula anterior? Nós falamos sobre multiplicação e divisão, né? Do quê? Dos números racionais. E nessa aula, nós vamos continuar, né, fazendo uma retomada, verificando, né, um pouquinho mais sobre a multiplicação aí e divisão desses números racionais, beleza? Então, lembra que a professora deixou um para casa lá para vocês? Que a ideia era o quê, né? Era encontrar a área, né, que sobrou no terreno após a preparação ali dos canteiros para a plantação, né? Então, nós temos que analisar bem certinho, né? Lembra lá, olha o que a gente quer descobrir. Encontre a área que sobrou no terreno após a preparação dos canteiros para a plantação, tá? Então, nós temos um terreno e nós vamos separar uma parte desse terreno para a plantação, tá bom? Beleza? Isso que o agricultor fez. Tem todo aquele terreno, ele vai separar partezinhas para ele plantar. Plantar o quê? Vocês lembram? Ele ia plantar lá algodão, cenoura, repolho e milho, tá bom? Como tá ali no desenho, tá bom? Que a professora colocou ali. Então, para isso, o que a gente tem que identificar, né? Olha só. Qual que é a área que ocupa esse canteiro? Vamos ver? Olha só, vamos encontrar a área, então. Para isso, você lembra como é que calcula a área, né? Dessa figura, desse canteirinho aqui? Nós temos ali, né, um retângulo. Como que nós calculamos isso? Nós multiplicamos essas dimensões, né? O comprimento vezes a largura, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação, tá? Aqui, a professora já fez essa multiplicação, ó, 3,3 vezes 2,5, tá? Então, fazendo essa multiplicação, tá? Nós multiplicamos ali, né, o 3,3 por 5, que deu aqui, né, 165, e multiplicamos ali 2 vezes 3,3, que dá ali 66, tá? Fazendo essas adições, nós temos lá 8,25, né? Ah, mas por que a vírgula tá ali, né, professora, no 8? Porque eu tenho 2 casinhas, lembra lá daquela regrinha? Eu tenho quantas casinhas que eu tenho aqui, né, depois da vírgula? 1. Quantas que eu tenho aqui? 1. Então, eu tenho 2 no total. Quando eu vou colocar a vírgula, eu conto lá, né? 1, 2 e coloco a vírgula, tá bom? Só para retomar um pouquinho. Então, a área do canteiro, de um canteiro, né, ó, possui 8,25 metros quadrados, né? Beleza? E agora, o que a gente tem que fazer? Observa aqui com a professora. Ó, então, a gente já sabe essa informação, que cada canteiro mede 8,25 metros quadrados, tá bom? Agora, observe que nós temos 16 canteiros, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eita, a professora colocou mais no desenho, mas são 16 canteiros, tá bom? Que a gente vai fazer aqui. Depois a professora vai deixar arrumadinho esse desenho para vocês, tá bom? A ideia é com 16 canteirinhos, a professora vai deixar ali arrumadinho. Então, olha só, aqui nós temos a medida total ali do terreno, tá bom? Então, fica aí, aguardem que depois a professora vai deixar ele arrumadinho, tá bom? Então, olha só, como podemos descobrir a área ocupada pelos 16 canteiros? Mas vocês aí também podem tentar fazer para 25. Quem fez para 25 não tem problema, é a mesma ideia, tá bom, pessoal? Beleza? Então, aqui nós temos, né, ó, como podemos descobrir essa área ocupada pelos 16 canteiros, tá? Então, nós vamos multiplicar o quê? A área de cada canteiro pela quantidade, tá?
Quem fez aí, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é 20, né? Quem fez aí por 20, pessoal, vocês podem estar multiplicando por 20, tá bom? Não tem problema, é que a professora acabou colocando aqui para 16, só para retomar aqui com vocês, tá bom? Aí, olha só, nós vamos pegar esse 8,25 e multiplicar pela quantidade de canteirinhos que tem ali, tá bom? Beleza? Belezinha? Vamos ver como que fica isso? Como a professora aqui, né? E professora, não contou que tinha 20, contou que tinha 16, olha só o que a professora colocou aqui. Eu multipliquei por 16 canteirinhos, tá bom? Aí, veja bem, tá? Fiz essa multiplicação com a vírgulazinha, a mesma ideia que vocês já realizaram essas multiplicações aí. Olha lá, eu tenho lá 4, né? Fiz 6 vezes o 825, fui fazendo essa multiplicação, 6 vezes 5, 30, tá? Tá bem feitinho aqui essa multiplicação para vocês. Tentem fazer aí no caderninho. Quem fez por 20, tá bom? Eu sei que vai ser outro resultado aqui, tá bom? Então, olha só, os canteiros ocupam 132 metros quadrados do terreno, pensando nos 16, tá? A professora vai ficar reforçando isso aqui porque o desenho acabou ficando um pouquinho errado ali, tá bom? Então, qual será, né? Agora nós temos que descobrir o quê? A área do terreno. Qual que é a área do terreno? Ih, professora, como que eu vou descobrir a área do terreno? Então, para eu descobrir a área desse terreno aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar o comprimento pela largura. Lembra lá como que eu faço isso? Então, eu vou multiplicar 17,2 por 14,2 metros. Vou fazer essa multiplicação, tá? Faço certinho ali, multiplico, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2 e assim por diante, tá? Vou fazendo essas multiplicações. Conto quantas casinhas que tem aqui depois da vírgula. 1, 2, ó. 2 casas depois da vírgula. Venho aqui no resultado e conto 1, 2 e coloco a vírgula. Beleza? Então, a área do terreno possui 244,24 metros quadrados. Então, a área do terreno, a nossa resposta aí tem que bater certinho, tá bom? Aí aqui, olha só, pessoal. Nós temos aqui que os canteiros ocupam 132 metros quadrados do terreno. Lembra que a professora colocou para 16, hein? Tá? Mas quem fez aí para 20, não tem problema, tá bom? A ideia é essa, tá bom? Aí, nesse caso, pessoal, veja só. Sei que a professora colocou ali errado, e daí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela conta de 8,25 vezes 20, que é quanto? 165. Para você que fez aí em casa. Muito bem? Beleza? Para você que fez aí em casa é 165. Então, se eu tenho a área do terreno que é 165, como que eu vou fazer depois disso? Né? Com as áreas do canteiro, né? Que era 165, as áreas do canteiro, e a área total do terreno, 244,24, para você que fez aí com 5. Então, a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer para saber a área que sobrou desse terreno? Eu vou tirar os canteiros, vou tirar as áreas dos canteiros, não é isso? Aí, olha só, nesse caso, a professora tirou aqui, fez 244,24 menos 132. Mas você aí em casa, que fez aqui, né, com essas áreas, com os nossos 20 canteirinhos, você vai fazer lá 244,24 menos 165, tá bom? Porque foi ali a quantidade total que a professora se confundiu na hora de colocar aqui, tá bom? Mas isso acontece, tá? A professora contou erradinho ali. Aí você faz essa subtração e você vê qual que foi a área que sobrou. Nesse caso aqui, a professora fez para 16, sobrou 112,24 metros. Veja só isso, né, gente? Por favor, né? Ei, professora. Mas então, né? Vamos responder isso aqui, né? Olha só. As professoras... Então, mas assim, pessoal, olha só, deixa eu passar aqui. Só a professora vai ler mais um exercício aqui para vocês. Agora, veja bem, eu vou passar uma atividade bem legal para vocês, que vai falar aí sobre o que as professoras que estão aí em casa, com certeza, queriam estar fazendo com os seus alunos. Foi nisso que foi pensado esse exercício, olha só. As professoras Giane, Desirê e Melmar decidiram fazer uma comemoração na escola e, para isso, juntaram suas turmas. Elas compraram alguns doces e salgados para esse momento de descontração. Um dos tipos de doces comprados foi o brigadeiro, que no total custou R$ 132,60. Sabendo que cada brigadeiro custa 60 centavos,
Quantos brigadeiros elas compraram? Olha só, tenho certeza disso, hein, pessoal? Que as professoras estão com muita saudade de vocês. Então, foi pensando nisso que a professora fez esse exercício aqui. Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno aqui para a gente fazer essa correção, tá bom? E aí, galerinha, tudo certinho? Vamos continuar aqui com o nosso exercício? Então, veja só, olha lá. Então, o que nós queremos descobrir? Quantos brigadeiros que elas compraram, né? Então, olha só, o preço, vamos anotar as informações importantes aí. O preço unitário do brigadeiro é 60 centavos. O valor total gasto com os brigadeiros foi R$ 132,60, tá? Então, quantos brigadeiros elas compraram? Quanto será? Então, com esses valores, podemos identificar, será? Será que nós conseguimos saber quantos brigadeiros que vão chegar ali para essa festinha? Como que você aí em casa faria?
Olha só. Então, vamos lá. Veja só, note que nós podemos realizar uma divisão, mas será? Podemos sim, entre o valor gasto, né, pelo preço unitário, tá? Porque nós vamos ver quantas vezes que os 60 centavos cabe ali dentro do valor gasto, né, do valor total, que é R$ 132,60, tá? Então, nós vamos fazer uma divisão, belezinha? Então, como que nós podemos fazer essa divisão? Olha só. Nós vamos pegar lá R$ 132,60 e vou dividir por 0,60, que é 60 centavos, tá? Beleza? Então, eu já posso esquecer dessa vírgula. Por quê? Porque eu tenho duas casinhas aqui decimais depois da vírgula e tenho duas aqui depois da vírgula. Então, eu posso já fazer isso, tá bom? E vou dividir normal, como vocês fazem uma divisão. Tá bom? Beleza? Então, vou pegar lá esse número todo, né, que ficou aqui, né, 13.260, quando eu tirei a vírgula, né, divididos por 60. Beleza? Aí, aqui, olha só, eu vou começar multiplicando aqui por 2. Por que por 2, professora? Porque se eu multiplicasse por 3, né, daria ali 180, né? 3 vezes 60, 3 vezes 6 é 18, né? Daria 180. Então, vamos por 2, que é 120, tá? Fazendo essa subtração, sobra quanto ali? 12, abaixo o 6 aqui, novamente por 2, né? 2 vezes 60, 120, né? Faz essa subtração, sobra aqui, né? 6, né? Quando eu fiz essa subtração, abaixo o 0 e agora 1, né? Porque 1 vezes 60 é 60 e deixa o resto 0. Então, o preço unitário dos brigadeiros, olha só, eram 60 centavos. O valor gasto, ó, foi 132. Então, o que significa esse 221? Ele, né, significa a quantidade de brigadeiro que elas compraram, né, para fazer essa festinha lá com os alunos delas, né? Então, isso que foi a quantidade ali, tá bom? Agora, a professora tem um quiz aqui para vocês. Veja bem, verifique se a afirmação é verdadeira ou falsa. Ó, para dividir números decimais, também podemos, primeiramente, executar a divisão sem se preocupar com as vírgulas e posicioná-las via estimativa. Será que nós podemos fazer isso? Então, a professora aqui vai dar um tempinho para vocês pensarem e verificarem aí, tá bom? Beleza? Então, até logo! E aí, vamos lá, pessoal? Veja só. Então, olha só, veja esse exemplo. Eu tenho lá 12,51 divididos por 0,9. Por estimativa, o resultado seria quanto, mais ou menos?
estimando, arredondei, né? Puxei 12,51 para 13 e 0,9 para 1. Então, o resultado é 13. Estamos fazendo por estimativa, né? Então, fazendo agora essa divisão aqui, ó, 12,51 por 0,9, olha só, quando nós realizamos essa divisão, né, e colocamos a vírgula por estimativa, nós obtemos lá 13,9, tá bom? Então, né, essa afirmação aqui, ela é verdadeira, nós podemos também fazer isso, tá bom, pessoal? Fazendo ali por estimativa, belezinha? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Olha só, na planta de uma cidade, olha só, a distância entre dois pontos é 22,5 centímetros. No real, essa distância é 1000 vezes maior. Qual é, em metros, a distância real? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, a professora já retoma aqui para a gente corrigir, beleza? E aí, galerinha, vamos fazer a correção? Então, olha só, a distância ali nós temos, né, esses dados, né, que a distância entre dois pontos é 22,5 centímetros e no real essa distância é 1000 vezes maior. Qual é, em metros, né, a distância real? Então, primeiro vamos encontrar a distância real entre os dois pontos, em centímetros, tá? Então, nós estamos encontrando essa distância real. Para isso, nós multiplicamos o 22,5 por 1000. Tá? Fazendo essa multiplicação, nós podemos fazer aquela mudança com a vírgula, né, e deslocando ela, né? Nesse caso, nós vamos deslocando ela para a direita, que nós estamos fazendo uma multiplicação. Então, né, como nós temos a multiplicação por 1000, a vírgula se desloca 3 casas para a direita, tá bom?
Então, por que 3 casas? Porque 1000 tem ali 3 zeros, né? Então, logo a distância real é 2.250 centímetros. Mas nós queremos em metros, olha só. Então, nós podemos fazer até aqui uma proporção, né? Porque a gente sabe, já estudamos, que 1 metro tem 100 centímetros, tá bom? Então, o que eu quero descobrir? Eu quero chegar lá, né, no 2.250 centímetros. E eu tive que multiplicar 100 por 225, né, para eu chegar lá no 2.250 centímetros. O que eu faço de um lado aqui, dessa proporção, eu faço do outro também. Então, eu tenho 1 vezes 225, que é 225 metros. Assim, podemos concluir que a distância real é de 225 metros, tá bom, pessoal? Então, perceba que a gente realizou uma proporção de uma informação que é bem importante que vocês saibam, que 1 metro possui lá 100 centímetros. Mas por que é importante, professora? Porque essa são as unidades que nós mais utilizamos, tá bom? Unidades aí de medidas de comprimento que nós mais utilizamos. Então, é importante vocês saberem essa relação, beleza? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós trabalhamos multiplicação e divisão, né, de números racionais, né? Realizamos aí alguns exercícios, fizemos alguns praticando. A professora se confundiu lá no comecinho, né? Mas no final deu tudo certo, tá bom? Então, olha aqui. A professora trouxe um aviso aqui para vocês, tá bom? Ó, separar 5 folhas sulfite, 5 lápis de cor, ou pode ser canetinha, giz de cera, também pode, tá bom? E tenta trazer essas folhinhas sulfite aí branca, tá bom? Pra gente fazer aí para a próxima aula, beleza? E o que nós vamos, né, estudar na próxima aula? Potenciação de números racionais, belezinha? Então, até a nossa próxima aula e olha, aquele abraço bem forte da professora. Tchau!